Então você vem para cá para que você possa continuar esse processo, na verdade, iniciar todo o tratamento do. O Pedro tinha qual idade mesmo? Ele tinha 16 anos. E aí 16 anos. ele realmente entrou no hospital infantil, porque ele Entendi. ainda tinha idade. É. Agora, só uma pergunta. A sua filha passou pelo câncer, o Pedro também. Existe alguma explicação genética para isso? Não. Eu vou já te explicar o que aconteceu. O Pedro, depois do diagnóstico, 20 dias, o pai biológico foi diagnosticado com leucemia crônica. E aí a gente percebeu... O seu primeiro marido? O meu primeiro marido. Certo. E aí a gente percebeu que era algo genético. E o doutor Diógenes já tinha pedido, porque todo o osteosarcoma hoje, Guto, e é importante, graças a Deus que a gente vai ter pessoas ouvindo-nos, todo o osteosarcoma, todo câncer infantil, ele tem que ser investigado como uma doença genética, que pode estar por trás algo além desse câncer. Certo. Então, os meus filhos, eles tinham uma síndrome raríssima, chamada Li-Fraumeni. Raríssima, que eu digo que em 1991 só haviam 180 casos no mundo. Certo. E aí o Pedro dizia assim, mamãe, 180 casos no mundo, a nossa família pegou esse diagnóstico porque a gente não ganhou na Mega Sena. Mas, rapaz, olha só. Jovem é jovem, né? Aí eu digo, filho, é verdade, né? Por que a gente não ganhou? E o Pedro sempre... A Ana era muito séria, levava aquela coisa na responsabilidade. O Pedro era aquele bom vivant. Tipo, mãe, eu tô com câncer, eu não posso morrer? Pode. Mãe, pra que eu vou levar a minha vida tão a sério se o futuro de todo mundo é a morte? E o Pedro começou a ficar muito mais íntimo de Deus. Ele ia para o Acampus com o Padre Antônio Furtado, em Fortaleza. Ele se confessava, ele tinha o grupo de jovens. E primeiro eu tratei o Pedro aqui, foi humano, ele fez uma cirurgia. Todo mundo achava que o Pedro ia perder a perna e ia ser amputada. E olha a providência divina, eu tinha uma previdência. Sim. E a gente conseguiu pagar uma prótese de titânio de R$33 mil, era o valor da minha previdência. Sim. E aí eu retirei, ele foi operado no hospital da USP, né? E aí ele foi operado, colocou a prótese que não tinha na faculdade. Quando a gente aí fez mais 6 meses de tratamento, nós ficamos morando com a Ana, ela fazendo a medicina e concomitante o Pedro fazendo o tratamento. O Pedro vomitava como um leão, porque o tratamento de osteosarcoma é bem mais forte do que o tratamento da leucemia. É em menor tempo, mas em compensação é mais... A dose é mais forte. A dose é mais forte. Então, ele vomitava muito. E ele ficou muito magrinho, pálido. Mas quando a gente voltou em Fortaleza, todo mundo esperava o Pedro na cadeira de roda. O Pedro voltou andando, sem muleta, sem nada. E o Pedro sempre foi muito alegre. No meu Instagram tem ele de muleta dançando. Sim. Depois que ele perdeu o pedaço da perna e botou a prótese. Ele nunca mais, Guto, voltou a jogar bola. Porque o joelho ficou instável, ele ficou com atrofia do gastrocnêmio, que é a batata da perna esquerda. E ele sempre ficou mancando. Mas aquilo ele nunca reclamou. Ele brincava muito assim com os amigos. Eu faço algumas lives, que depois eu vou te explicar como minha vida mudou. E eu conheci muito meus filhos através dos amigos, porque os amigos iam lá para casa quando o Pedro estava em recuperação. Ele jogava videogame, Luiz, o Gustavo, o Hugo. E aí os meninos sempre eram aqueles que estavam ali. As mães, Valéria, oftalmo do Pedro, e mãe dos meninos, de meninos da mesma sala, porque meus filhos ficaram, né? Então, assim, o Pedro nunca blasfemou, como a Ana nunca blasfemou, porque depois o Pedro fez uma metástase de pulmão, depois o Pedro fez a gente tirou. Depois ele fez uma meta na torácica 8,
E aí eu cheguei em Fortaleza, levei para 2 especialistas, o médico disse, aqui não tem cura. A gente pode até tratar, mas vai voltar. Aí eu procurei um médico muito renomado aqui em São Paulo, vim, só que dessa vez ele já estava com 18 anos, ele não podia ser tratado no Itaci. Aí a gente foi para o ICESP. Enquanto muitos reclamam de um hospital público, eu me ajoelhei naquele hospital e disse, Senhor, muito obrigada por ter conseguido, porque a médica fez um encaminhamento, porque tem várias situações que você tem que esperar numa fila. Sim. E a gente, em uma semana, a gente já estava lá iniciando o tratamento com a doutora Veridiano. E o tratamento era muito mais forte. Ele tinha que ficar 3 dias internados. E ele vomitava e tinha dias que ele, mamãe, não fala comigo, porque eu estou tão fraquinho que eu não quero nem falar. E eu chorava muito, porque os amigos de osteosarcoma do Pedro tinham falecido e já era a 3ª batalha. Uhum. E depois do T8, simplesmente, eu digo, Deus e seus milagres, porque a Ana foi curada. Depois que ele terminou a terapia, foram 6 quimioterapias brutais. Sim. Ele ficou muito magro. Simplesmente o tumor, que era uma bola que estava comprimindo a região torácica, a vértebra. O doutor Diógenes disse que a vértebra ele podia ter uma fratura espontânea. Para a honra e glória do Senhor, depois das quimioterapias, só ficou uma virguinha no osso, como se fosse uma linha. Sim. O tumor simplesmente sumiu. E aí eu digo para você, sabe, Guto, trabalhando em UTI, eu sempre acreditei em milagres e vi milagres acontecerem. E eu sempre tive muita gratidão a Deus, porque cada parte que eu passava era cruel. Sim. Era muito duro. Mas eu sabia que eram milagres. Eram milagres. Milagres que eram Sim. feitos ao longo do caminho. E eu sempre sentia a presença de Deus. E quando ele terminou esse tratamento, 3 meses depois, Dia dos Pais, ele foi servir o prato na casa da avó e a mão dele, ele tinha acabado de passar no primeiro lugar de engenharia da Mackenzie e o segundo lugar de engenharia, ele queria que a parte eólica Sim. e tudo, e lá ele queria a engenharia civil. Ele tinha acabado de passar na faculdade, fazia 2 meses, e ele começou a sentir um déficit nesse braço e na perna. E começou a babar. Tipo, a saliva começou a sair. E um dia eu estava de plantão no Gonzaguinha e ele, mamãe, meu braço não obedece o meu comando. Eu preciso pegar o cinto. Ele já tinha tirado a carteira de motorista. Eu preciso pegar o cinto de segurança do carro e minha mão não está obedecendo. Eu, filho, fique aí. Eu na UTI. Nunca ele tinha ligado para mim de manhã, eu me tremi toda, né? Aí liguei para o Cláudio e liguei para o Regis. A gente sempre foi muito amigo nesse ínterim. Claro. E eu, Regis, o Pedro tá assim lá na faculdade Cristiane, ele aconteceu uma coisa mais ou menos no Dia dos Pais, ele perdeu a força quando ele estava lá na casa da mamãe e ele foi se servir. Eu disse, você não me falou? Porque eu achei besteira. E aí eu liguei para o Cláudio, traga ele aqui imediatamente. Aí foram e viram que ele estava com um tumor. Ele estava com um tumor e era um glioblastoma. Eu sabia que era um glioblastoma, que o prognóstico é muito ruim. Ela estava numa área motora, ele já estava grande. 3 meses após. Acredita-se, alguns estudos, que a própria quimioterapia pode favorecer o surgimento disso, que ela pode ser anticâncer, mas também a quimioterapia pode ser cancerígena. Mas eu já li que a síndrome propicia... O que é essa síndrome? A síndrome é uma alteração de uma proteína P53. Sim. Você, Guta, a gente nasce com essa proteína Sim. P53 e nos defende todo santo dia de agentes cancerígenos no ar, na alimentação, em coisas que nós usamos, como sabões. Então, assim, às vezes,
pessoas que fumam, então assim, e fumam perto da gente. Os agentes agressores até são viroses, pode ser vírus, que podem se transformar em câncer. E a P53, ele engloba Sim. essa molécula do câncer e inutiliza. Os meus filhos nasceram com ineficiência dessa célula. E eu descobri quando houve essa situação. Inclusive, a irmãzinha, quando o Pedro teve a T6, né, a metástase na torácica sexta, torácica oitava, que é bem aqui no meio do peito, perto aqui do estômago, da boca do estômago, a irmãzinha tinha ido a óbito, porque o Regis já tinha casado, a irmãzinha tinha ido a óbito com 10 anos de LLA, leucemia idêntica da Ana. E os meninos estavam muito abalados. E eles tinham ido a São Paulo para se despedir da irmã, que foi colocada em coma, induzido, porque... E assim, eu tinha muito medo, porque cada choque que você tem, cada bala emocional, quer queira ou não, também atribula a imunidade, né? E eu pedia muito, eu digo, Deus, mas eu não posso tirar isso deles. E de se despedir da irmã. Vai ser o último encontro dos 3, ela viva. Eu não queria. Como mãe, eu queria negar esse pedido. A Ana já estava em São Paulo fazendo medicina. Então, veja você, Guto, a Ana fazendo medicina, perdeu a irmã e teve o irmão com 3 diagnósticos de câncer. E ela lá. Era uma das 3 primeiras alunas da Elas conseguindo fazer, olha só. E eu ganhei uma bolsa para metade do valor, né? Então, foi muito bom. E o pai também foi pedir o Regis. E aí ela também era muito... Nossa, ela era muito empenhada. Sim. E os meninos vieram aqui em São Paulo e voltaram. E aí eu vim de novo com esse diagnóstico do Pedro. A irmã já tinha ido a óbito. Eles tinham ficado muito ruins. E aí eu vim tratar, e aí esse tumor sumiu. Então, resumindo, graças a Deus sumiu, mas aí veio da cabeça. E eu sabia que esse tumor da cabeça era para realmente arrebatar meu filho. Mas eu sempre, até o último dia, acreditei no milagre. E era na época daquela pandemia da Covid, que ninguém sabia o que era. Alguns sistemas de televisões fazendo aquele terrorismo, né? E a gente ficando com medo, sem saber. Mas, como da saúde, a gente tinha uma certa propriedade. E eu ficava redomando os meninos. Ana, onde é que você está? Mãe, eu estou dando plantão na área de Covid. Filha, você tem uma doença autoimune, você está aí. Mãe, eu preciso salvar vidas. Ela já estava na residência. Olha só. E não me tire isso, porque eu quero salvar vidas. E aí eu disse, tá bom. Aí como o Pedrinho começou a rádio no ICESP, mas, Guto, depois da rádio, porque a rádio ela tem uma situação de deixar algumas sequelas. E o meu filho deixou quase de ter os movimentos do lado esquerdo. E aí eu voltei para Fortaleza e o Cláudio disse, meu bem, foi difícil a locomoção dele. Eu digo, eu carreguei o Pedro no braço. Eu digo assim, é sobrenatural eu pegar um filho maior que eu, mais pesado que eu, mas de uma forma sobrenatural eu conseguia. E eu levei ele até a cadeira do avião. E aí a gente vê hoje quando eu vinha para cá, para São Paulo, lá de Fortaleza, a gente vê aquelas siglazinhas de cadeirantes, mas se cada um parar para perceber a largura da cadeira não cabe ali. E tem cadeirantes que não tem movimento nenhum, né? E eu pegava o Pedro com o meu corpo e transferia ele para a primeira poltrona. E aí ele disse, foi difícil? Eu digo, foi. Você está vendo que está impossível manter essa localização, essa mobilidade, esse deslocamento? Eu digo, tá, filho. Então, vamos tratar o Pedro aqui? Eu digo, vamos. Aí a gente montou uma UTI dentro do quarto dele. Olha só. A gente alugou uma cama. Ele, como médico cooperado, ele tinha os acessos mais fáceis. Enfim, foi 1 ano e 3 meses eu acompanhando meu filho. E
o padre indo lá em casa, dando a comunhão, dando a unção. Ele fez a terapia, não deu certo. E eu via meu filho cada vez mais. Eu fiz a quaresma de São Miguel. E quando eu estava fazendo a quaresma, em novembro, dia 6 era o aniversário dele, dia 30 ele foi a óbito. Mas eu já tinha, ele teve uma febrícula e eu levei ele para o hospital porque eu achava que tinha alguma infecção. Nos últimos dias ele estava consciente em casa? Não estava mais. Os 3 últimos dias ele estava os 3 últimos meses ele estava em coma. Entendi. E tu sabe o que ele me disse? Mãe, eu sou feliz. Antes, as palavras dele. Antes de entrar em coma. Antes de entrar em coma. As pessoas pensam que felicidade é ter. Mas eu sou feliz. Eu até fiz uma tatuagem aqui, o padre quase me mata. O padre Antônio, desculpa. Ele falou, eu sou feliz. Ele disse assim, ser feliz é apenas uma questão de ponto de vista. E eu sou feliz. Eu sei que a vida... eu não tenho medo de morrer. Aí eu segurando as minhas lágrimas. Mas assim, eu fazia do limão a limonada. Era a hora do banho. Eu levava ele na cadeira de banho, eu tirava a minha roupa, ficava só de calcinha e sutiã. Aí botava uma música que ele gostava, de Alok. Aí dançava. Ele, mamãe, tu é muito louquinha. Mas eu queria que ele risse. A Ana chegava e fazia música de striptease, aquela coisa. Então, a gente fazia do dia... aquele dia mais perfeito possível para ele. Sim. Quando ele não estava falando, ele ainda esboçava o sorriso, às vezes ele chorava um pouquinho. E antes, ele disse 2 coisas que me marcaram. Mãe, eu vou ficar prisioneiro do meu próprio corpo. E eu disse assim, filho, vamos comunicar com sinais? Quando eu te perguntar uma coisa e tu quiser... tu pisca o olho 2 vezes, assim. Ele, tá certo, mamãe. E quando tu não quiser, tu fecha o olho e eu vou saber que tu não vai querer. E assim, Guto, o primeiro mês ele não conseguia falar, mas a gente se comunicava por sinais. E ele estava ele estava lá, né? E aí, algumas vezes, 2 horas da manhã, eu dormia à noite 2 horas. Uma vez eu acordei 2 horas da manhã, eu tomei um susto, que era tudo na minha casa. Sim. O Cláudio não estava na cama. Quando eu cheguei, o Cláudio alisando a cabeça dele e dizendo, Pedro, você vai fazer sua viagem. Logo mais você vai fazer uma viagem linda. A gente vai ficar, por enquanto, separado, mas já já a gente vai estar todo mundo junto. Guto, o Cláudio não era... ele não achava que ia para o céu. Depois eu acho que de tanto eu ler a Bíblia, de tanto eu ler, ele foi indo, ele ficava estudando as coisas dele de médico, eu lendo a Bíblia. Ele, o que você está lendo aí? Aí algumas coisas a gente partilhava. E eu achei um momento tão lindo. Ali eu vi que realmente era um pai e um filho. E o Regis ia lá visitá-lo, fazia a barba. Então, nós éramos uma família. Minha mãe dizia, quando ela estava viva, que ela já tinha partido. Quando o Pedro adoeceu, minha mãe já tinha partido. E o Pedro era o neto favorito. Ela era louca pela Ana, mas o Pedro, o homem, era o neto favorito dela. E eu agradeci a Deus por ela não ter passado por esse sofrimento. Sim. Ela não ia suportar. E ela, quando a gente estava fazendo tudo isso, a gente via que ele tinha um sorriso no lábio, sabe? E no quarto dele, eu deixei um slogan, assim, eram várias coisas. Tipo de surf, ele amava o mar, ele desenhava muito bem, ele era muito inteligente, os amigos entravam. Aí eu fazia uma reunião prévia no quarto. Olha, hoje vocês vão ver que o Pedro não está mais falando. No começo, eles iam proibido falar coisas tristes, proibido chorar, proibido... Então, tinha as regrinhas escritas, mas eu conversava muito. Quando os meninos estavam bem, ele, tia, entra aqui no quarto, só vale a pena se tu tiver. Então, entrava junto, a gente conversava. Às vezes, eles pegavam as meninas e iam me contar a história, e era aquela coisa muito íntima. Agora, ele com 16, ele faleceu com...
Ele faleceu com 21. Nossa, Dos foi muito 16 até o 21 foi luta, batalha contra câncer. Nossa. Foi. E ele nunca se revoltou. O padre Antônio Furtado, que, como você falou, disse que não, seu filho era um santo, né? Mas que coisa, praticamente antes do coma, ele dizia o seguinte, ele disse, eu sou feliz. Ele disse que dependia do ponto de vista dele. E o ponto de vista dele, ele tinha a felicidade. E era uma coisa tão linda, porque ele tinha o mentor dele ali no grupo de jovens, o Vitor Salles, que eu sou eternamente grata. Ele não podia compartilhar comigo, ele levava a relíquia de Santa Teresinha, do osso do fêmur e tal. E quando o padre Antônio, ele profetizou as curas do Pedro no momento do ossarcoma da perna, na metástase do pulmão, na T8, mas quando ele fez o glioblastoma, Pedro, agora você sabe que a nossa morada não é aqui. A nossa morada é no céu. E, meu filho, você tem o seu céu. E aí o Vitor chegou para mim e disse, Cris, fica tranquila. Tu foi a melhor mãe para ele, mas tu sabe o que é que o Pedro me perguntava nas vezes que ele teve o glioma? Eu digo, não, Vitor, ele me perguntava como era o céu, que era o lugar que ele ia. E eu, Vitor, tem certeza? Aí o Vitor foi morar no Piauí. Quando ele voltou, ele foi ler para mim Salmos, a brevidade da vida. E me acalentou muito.